Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu saúdo a todos com uma boa noite, desejo que todos estejam bem, tá bom? Então, meus irmãos, nesse dia, dia 2 de julho de 2020, nós iniciamos mais uma vez esse trabalho, essa live, essa forma de transmissão da palavra pelas redes sociais, algo que nos foi facultado no período da pandemia, e para a gente tem sido de grande valia, de grande crescimento, de uma oportunidade ímpar, de modo, irmãos, que a gente fica muito feliz de saber que nós temos pessoas que têm interesse em estar ouvindo uma porção da palavra de Deus todas as noites aqui conosco. O pessoal no Instagram, o pessoal também aqui no Facebook, tá bom? Então nós louvamos a Deus pela vida de vocês, tá certo? Então estamos aqui com a Maria, que veio também falar com vocês. Boa noite, gente. Oi, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Pronto, aí. Pois é, meus irmãos, então pra gente é sempre um privilégio a gente poder se reunir com vocês durante esse período, tá certo? Olha, a nossa irmã Fran pequena, Gente, que tá me dando um recado, a paz do Senhor, dá boa noite pra irmã pequena. Amanhã, ficar de noite, a gente vai pegar vocês e volta, a gente vai fazer outra live. Pronto, manda um abraço lá pra Gabriele, ó, a mãe dela tá ali, a pequena. Kim. Tá bom? Pois nós vamos orar. Tchau, tá, gente. E a Maria E vai dessa vez eu que oro. Tá bom, pois ore. A Maria vai orar e Fecha os depois eu oro. olhos. Tá bom, ore aí, Senhor. Senhor, por favor, sempre faça aquilo que ele tá falando quando ele pensa que vai fazer a live. Amém? Amém. Pronto, agora eu vou orar. Senhor, eu quero te pedir a tua bênção sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, cada senhor, senhora, moça, rapaz, criança, que tu abençoe os casais, as famílias. Te convido, ó Deus, que pela pessoa bendita do teu Espírito Santo se faça presente em nosso meio, nessa noite, aqui onde eu estou, e na casa de cada irmão, de cada irmã, a tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém. Então, se despede aí do pessoal. Tchau, gente. Ó, Eu tia. vou acompanhar. A minha. E tchau, vocês dois. Pronto, depois vamos lá. E vocês três. E tchau, gente. Eu vou acompanhar minha avó. Pronto, pois vai. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Boa noite a todos. A irmã Fran Pequeno, Leandro, a Gabriela, a irmã Silvana Lima, tá certo? E outros irmãos que nos acompanham, tá bom, meus irmãos? Então eu gostaria muito que os irmãos também nos ajudassem. Em que sentido, irmãos? A gente tem, assim, a pretensão de, no futuro próximo, a gente também ter um canal no YouTube, E para isso a gente precisa de um certo número de assinantes, Assinantes que a gente fala de pessoas inscritas no canal, tá certo? Para a gente ter. De modo que a gente está se articulando, A Samila Becker, que entende mais disso, vai estar organizando, Isso já tem a página, o canal já está criado, A gente vai estar lançando alguns vídeos, das lives, mas para a gente, no futuro próximo, a gente também fazer uma transmissão via YouTube, para a gente alcançar mais pessoas, a gente precisa pelo menos, de 1000 inscritos, tá certo? E aí, esses trabalhos que a gente já está fazendo aqui no Instagram e no Facebook já nos ajuda bastante. Basta os irmãos, quando você curte, comenta, nem que seja com a palma, assim como a irmã Fran Pequena fez, e você compartilha, tá certo? Então você dá pra gente um certo capital virtual, para que a gente tenha facilidade, também de poder, ter o nosso espaço no YouTube, e a gente continuar divulgando, a palavra de Deus, tá certo, meus irmãos? Então, nesse sentido, Então, por esses dias a gente vai estar, fazendo isso, divulgando, tá bom?
divulgando alguma coisa relacionada a isso, tá certo? E a gente, na verdade, ainda estou orando para saber como é que vai ficar a nossa vida, né, assim, em relação à live, tá bom? Quando a gente retornar às atividades. No momento, eu tenho falado, né, para alguns irmãos, as atividades no templo vai voltar apenas aos domingos, né? Só nos domingos a gente vai fazer só 1 hora de encontro, tá bom? Por enquanto a gente ainda está sem certeza se de fato, né, as coisas estão no controle ou não. A gente está preocupado porque até agora, em relação ao coronavírus, a gente não tem nem a vacina, né? Então não dá para a gente dizer, tá resolvido, não sei. De modo que a gente vai começar, né, apenas no domingo, de 5 às 6, nesse modo assim, stand-by, né? Com pouca gente. A gente vai iniciar no domingo agora, né? Que é no dia 5, né? Dia 5, isso. Dia 5 de julho, vai ser de 17 às 18 horas. Vai ser somente 1 hora, tá certo? A gente já tem orientado, mandado alguma comunicação. Todos os irmãos que forem vão de máscara. Essas pessoas não estão se achando bem, estão no grupo de risco também. Eu recomendo que não vá, tá certo? E durante esse primeiro momento, a gente, né, claro que a gente vai fazer a higienização na igreja, já compramos o material, tá certo? Vai ter álcool gel também na entrada e os irmãos, né, providenciem, claro, suas máscaras. E a gente também queria, sabe, para evitar também qualquer risco, a gente queria evitar a água, né, o bebedouro da igreja, de modo que os irmãos, né, levem a sua água. Vai ser só 1 hora de culto, dá para a pessoa, né, aguentar um pouco mais, tá bom? De modo, irmãos, que eu estou dando esses avisos porque em relação às lives, na verdade, eu não queria parar, né? Mas eu não sei como é que vai ser, né? Mas a gente vai continuar com essas lives. Se a gente for, talvez mude somente o horário, né? Tá certo? A gente vê aí. Mas por enquanto vamos continuar. Eu não recebi assim, eu estou orando sobre isso, mas não recebi nenhuma resposta, se dizer, do Senhor falando se a gente deve parar ou não, tá bom? Então, é mais ou menos assim, tá certo? Então, meus irmãos, nós vamos fazer uma leitura aqui em Tiago. Eu gosto desse texto que eu queria falar sobre a fé na prática, tá certo? Essa questão, né, da fé pelas obras é uma questão que ela, entre os cristãos, é sempre mal compreendida por causa do cristianismo na sua versão católica, porque as pessoas confundem salvação pelas obras, né, e salvação pela graça com a temática de Tiago, né, tá certo? Quando ele fala da fé pelas obras. E aí por causa disso as pessoas, né, colocaram Tiago e Paulo, o apóstolo São Paulo, né, numa contenda que é desmerecida, né? Porque segundo, né, aqueles que defendem esse conflito entre, né, os dois apóstolos, Tiago é aquele que defende, né, a fé pelas obras, e Timóteo é aquele que defende, né, tá certo, somente a fé pela graça, né? E aí as pessoas acham que de fato cabe essa discussão dentro desse aspecto, tá certo? Mas são dois homens de Deus, cada um dentro do seu contexto, dentro do seu chamado, de modo que é melhor a gente falar dos dois separados, né? A gente vai estar falando aqui sobre Tiago, né? A carta de Tiago, né, para os da dispersão, e a gente vai estar, né, comentando especificamente aqui no capítulo 2. Claro que Tiago, o livro de Tiago é uma epístola muito condensada, né? Ele não tem aquele fino trato do apóstolo, que começa com saudações e cita nome por nome, tudo, faz elogios, não. Tiago é um pouco mais, por assim dizer, um pouco mais tosco no tratamento. Ele não é fino trato, de modo que ele só começa identificando quem ele é e depois já entra logo nas exortações e nas doutrinações. Então é uma epístola bem condensada, bem doutrinária, tá certo? De recomendações muito importantes sobre a caminhada, né, do discípulo aqui na terra, sobre comportamento, sobre a fé, sobre vários aspectos que Tiago julgava importante, né? Esse Tiago aqui, tá certo? Não é nenhum daqueles Tiagos, Tiago filho de Alfeu, de Zebedeu, os dois primeiros
Tiagos que foram citados fazendo parte do colégio apostólico. Esse Tiago aqui, as pesquisas indicam, né, como sendo, né, o irmão de Jesus, né, que vai crer após a sua ressurreição e a sua assunção, né? Então, ele é que vai se tornar notório, né, a sua conversão, também o seu engajamento em relação à prática da fé cristã, e por causa disso ele vai, juntamente com Pedro, né, tomar as dianteiras ali da igreja de Jerusalém, né? Então, esse é o Tiago da qual a gente vai ler aqui uma porção, aqui no livro, na Epístola de Tiago, capítulo 2, tá certo? O versículo 20 ao 26, para a gente estar comentando sobre isso, sobre a prática da fé e o que isso significa, né, na mente de Tiago, o que ele vislumbrava quando falava sobre isso, sobre a questão da validação da fé por uma prática, né, exterior, da qual sem ela, Paulo diz, ou Tiago chama essa fé morta, né? A fé sem obras é morta. Então a gente vai tentar compreender o que ele quer dizer, o que isso significa para a nossa vida. De fato, a nossa fé, ela só é validada pelas nossas obras? Como é que fica isso? Onde é que está, né, o conflito de Tiago com o apóstolo São Paulo sobre essa questão da fé pelas obras ou da fé pela graça? Como é que fica? Então vamos ver aqui, né? Tiago capítulo 2, versículo 20 ao 26 diz assim: Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras, sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado, Tiago 2, 20, agora o 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé de Abraão foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, e diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé, que é a defesa, né, apologética de Tiago, reside nessa frase, né, do versículo 25. Né? Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente, ele não invalida a fé, né, mas ele diz que há uma coadunação, né, uma junção. É uma condição imprescindível, condição sine qua non, de que a fé é validada também pelas justiças das obras, pelas obras que justificam a fé. E de igual modo Raabe, né, que não tinha fé. Tem gente que quer pregar e diz que Raabe teve fé. Não foi bem por aí, certo? E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Tiago, né, faz essa pergunta, e isso que é uma pergunta afirmativa, né? Tá certo? Que do ponto de vista do apóstolo São Tiago, Raabe foi justificada pelas suas obras, fazia parte do pacto de Israel. Ela nem conhecia o povo de Deus. Ouvia falar, mas não sabia, não tinha uma experiência, uma elevação espiritual, por assim dizer. No entanto, né, o apóstolo afirma que ela foi justificada, tá certo, pelas obras. Foi pelas obras. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a nossa fé sem as obras, para Tiago, é absolutamente invalidada, absolutamente morta. É o que ele quer dizer, tá certo? E do que ele está tratando, afinal de contas, né? O que a gente pensa sobre essa afirmativa? Havia uma discussão, né, durante muito tempo sobre isso, e os cristãos, né, na versão evangélica, sempre
dizia que não era assim, né? Que na verdade a nossa justificação é só pela fé, não é pelas obras, porque só levava em conta a questão soteriológica, né, do texto, e como uma forma negativa, né, para poder descredibilizar também a doutrina, né, católica da salvação pelas obras, né, porque se era oferecido, da qual o homem participava nesse processo, né, no processo que o catolicismo apresenta como a sacramentalização, né, ou seja, as coisas que produzem salvação, como a missa, isso, os 7 sacramentos, né, casamento, tá certo, crisma e o batismo e a eucaristia, tudo isso eles apresentam como sacramentos, e o sacramento significa dizer que produz salvação. Então, mas uma coisa é a doutrinação da soteriologia católica, né? Tá certo? Uma outra coisa que Tiago está tratando aqui, que não diz necessariamente isso, mas o que o Tiago, né, está abordando então, e o que isso é em conflito, né, com Paulo em relação à justificação pela fé somente. Paulo tinha um entendimento nisso, da qual ele teve um conflito completamente diferente, né, de Tiago. Como vocês sabem, né, ele sempre teve uma dificuldade com os judaizantes, que eram aqueles cristãos que insistiam, né, em trazer as obras da lei como um acréscimo à obra da cruz, que é uma outra coisa, uma outra abordagem. Como vocês sabem, né, a grande celeuma, uma grande discussão que aconteceu na igreja da Galácia, da qual levou aquele concílio de Jerusalém, né, em Atos 15. Então ali é uma coisa completamente diferente, que de fato, né, os cristãos que vieram do judaísmo queriam impetrar sobre os cristãos que se converteram ao cristianismo e vieram do paganismo. Os cristãos de origem judaica queriam colocar as obras da lei como um acréscimo para que aqueles irmãos, de fato, né, eles fossem aceitos dentro do corpo de Cristo, porque para eles, né, cristão verdadeiro é que eram os egressos, né, do judaísmo e que de alguma maneira tivesse algum vínculo com as obras da lei. E aí, nessa grande contenda, né, quando a gente lê os Gálatas, a gente entende isso, basta ler, tá certo? Paulo começa logo falando sobre isso, falando, né, sobre Gálatas insensatos, porque vocês começaram no Espírito, terminaram na carne, ou seja, começaram, tá certo, na obra da graça e terminaram nas obras da lei. E aí toda aquela discussão sobre a letra mata e o Espírito justifica ou vivifica, e sobre a letra, né, que Paulo cita, a letra da lei, porque a lei apontava sim para o pecado, ela não justificava, ela dizia o quão pecador era o homem, de modo que as ordenanças para que se fizesse os sacrifícios era apenas para aplacar a ira de Deus e não para justificar. E toda aquela temática, aquela discussão, né, do apóstolo, para que as pessoas não vivessem, né, depois de ter conhecido a Cristo, especialmente o pessoal da Galácia, não retornasse aos antigos rudimentos da lei. Isso, conforme, né, a assertiva de Paulo, fazendo uma súmula, um resumo, é como se Paulo estivesse dizendo: aqueles que querem viver da lei, isso também vão cumprir e receber todas as maldições da lei. De modo que na graça não é assim, tá certo? Mas aqui o que Tiago está tratando é um outro assunto, embora tenha, né, uma ligação, mas não é necessariamente disso, porque a epístola de Tiago está tratando, sabe, de comportamento, de moral, de ética, da maneira como a gente deve proceder, tá certo? De modo que as obras das quais ele está tratando aqui são necessariamente aquelas obras lá de Mateus capítulo 5, sabe, versículo 16, os textos que vocês já conhecem, Sermão da Montanha. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que todos aqueles que nele crê, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, são necessariamente essas obras, né, que Tiago está dizendo que sem elas a nossa fé se torna infrutífera, se torna indigna e inválidas. São essas obras. Não são as obras que produzem a salvação necessariamente,
mas são as obras da salvação em nós. Vocês conhecem o texto de Efésios capítulo 2, versículo 10, quando Paulo fala também disto, dizendo que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. São dessas obras que Tiago está querendo tratar aqui, como um testemunho, como uma obra que vai validar a nossa fé. É que para Tiago, irmão, sabe, salvação sem obra, salvação sem testemunho, sem vida, é a mesma coisa de uma fé morta, tá certo? Salvação sem testemunho, salvação sem vida é a mesma coisa, sabe, da fé sem obras. É a mesma coisa que ele está querendo tratar aqui. Por isso que ele faz uma abordagem assim, de uma maneira bem incisiva, não é isso? Às vezes até rude, quando ele diz, mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Né? Porque as pessoas ficavam questionando o porquê da abordagem de Tiago sobre essa questão, já que Paulo tratava de uma outra forma, né, da justificação pela fé somente, e Tiago, né, não aceita essa coisa, diz que, né, a justificação que vai validar a nossa fé é também pelas obras. Ele diz, porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então ele faz essa abordagem para dizer que havia uma intenção, né, da parte de Abraão, e a obra estava ali, né, na fisiologia, na decisão de Abraão, porque ele não sabia o que ia acontecer, ele só sabia que deveria oferecer o seu filho. Tiago está fazendo uma abordagem que a nossa fé não pode ser pensada porque a gente quer justificar. Um abraço à nossa irmã Lidiane aqui no Instagram. Mas a gente quer justificar, sabe, a nossa fé, muitas vezes que está no nadismo, numa posição de inutilidade, de procrastinação, que é uma fé que não tem atitude, e a gente quer justificar essa fé sempre usando o argumento que a salvação não é pelas obras. E não é bem por aí, não é isso que Tiago está querendo dizer. A gente sabe muito bem, Paulo fala em Efésios, né, 2:8, né, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pronto, Paulo já fecha o assunto. Então, nesse quesito, Paulo está, sim, concordando com Tiago. Um abraço, nosso irmão Nanado. Ele está concordando que a salvação, sim, é pela graça, e é pela graça, né, que nós somos salvos. Então, Marina Castelo, um abraço. Isso não vem de nós. Então, o que Tiago está tratando aqui é um outro aspecto, da vida que a gente dá à nossa fé. É sobre, sabe, sobre aquilo que a gente faz uma abordagem mais da teologia oriental, né? Porque, por exemplo, se a gente é daqueles que acredita na salvação apenas como um lugar para onde a gente vai, então a gente é daqueles que acredita apenas na salvação, tá certo? Pela graça, né? Na justificação pela graça. Mas se a gente é daqueles que acredita que também, sabe, a redenção tem o que ver com o tipo de pessoa que eu sou nessa terra, então a gente entende a perspectiva de Tiago quando fala também da fé com obras. Quando diz que a fé sem obras, né, como a gente vê aqui no último versículo, ele é bem incisivo. Um abraço a pastor Oneide Castro. Quando ele diz, ó, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, porque ele diz, assim também a fé sem obras é morta. É isso que ele diz. Claro que são questões paradoxas assim, elas funcionam, né, numa dinâmica completamente diferente uma da outra, porque ele fala do corpo sem o espírito, é isso, ó. Quer dizer, do corpo sem o espírito é morto. Aí é que ele fala, sabe, que a fé sem as obras é morta, a fé sem a fisiologia, né? A fé, irmão, sabe, sem a dinâmica do corpo, de uma decisão de ir, do vir, do testemunho, da vida, tá certo? Assim como a fisicalidade sem a espiritualidade, sem o espírito é morto, assim também ele está dizendo que,
sabe, a nossa fé sem a fisiologia, sem a mudança em nós, de atitude, de comportamento, né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É disto, né, que Tiago está tratando, desse tipo de fé. Por isso que ele diz, né, bem vês que a fé cooperou com as obras. É isso, claro. Mas o que ele está querendo dizer é que em Abraão, o cara, sabe, se dispor a entregar o seu filho, né, Isaac, tem uma fisiologia na decisão, tá certo? Porque a nossa fé, irmãos, ela não funciona apenas na nossa consciência, mas ela movimenta, sabe, o nosso corpo numa decisão, sabe? Ela movimenta, muda a nossa fisiologia, e a gente entende isso. Paulo coaduna com isso quando diz que, fazendo um apelo que a gente apresente lá em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, olha aí, a fé e as obras juntos, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Tem obra, é isso, que está dando dignidade à fé. E ele fala desse fisiologismo. Ele diz, olha, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, entendeu, está aqui coadunando com aquilo que a gente supostamente, né, acusara Paulo de não concordar, e de Tiago de estar confrontando o apóstolo Paulo. Negativo, estão tratando, sabe, do mesmo assunto com abordagem diferente. Quando Paulo fala, né, da justificação pela graça, ele está falando que as obras da lei, as obras que Tiago está tratando aqui é uma outra obra, tá certo? Essas obras de Tiago são extremamente necessárias para o nosso caminhar nessa vida. Porque se não, vejamos, se eu estou dizendo, né, que a redenção em nós, ela não tem só que ver com o lugar para onde a gente vai, mas ela tem que ver com o tipo de pessoa que eu me torno aqui nessa caminhada. Então eu estou defendendo Tiago e dizendo que precisamos dessas boas obras, tá certo? Para que a redenção seja plena em nós. Mas a redenção é plena em nós por essas boas obras, não para fomentar a salvação em nós, mas ela é plena porque, conquanto a gente não é salvo ou justificado pelas obras no sentido soterológico, né, no aspecto da obra da cruz, no entanto, a gente sabe muito bem que as nossas boas obras, das quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, essas boas obras não produzem salvação em nós, mas produzem salvação naqueles que enxergam Deus em nossa vida e glorificam o nosso Pai que está no céu. Então, nesse sentido, de fato, a fé verdadeira é uma fé das obras. A fé verdadeira, entendeu? É isso que Tiago está querendo dizer. E isso é algo muito atual, irmãos. Extremamente necessário para a igreja brasileira. Tá certo? A fé pelas obras, a justificação pelas obras, sabe? Você dá dignidade à tua fé. Você tem fé, aceitou a obra da cruz, a obra da graça. Então preste atenção. A gente dá dignidade a essa nossa fé pelas nossas obras. Por isso que ele diz, bem vês, Tiago 2, versículo 22, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, não é isso? Foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura e diz, e creu Abraão em Deus, certo? Logo depois, ó, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. E Tiago, ele trata aqui, traça um caminho diferente, né, na perspectiva. Porque o cara ouviu uma voz, deixa a tua terra, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ele ouviu e saiu. Houve, né, uma atitude, houve uma fé, houve uma fisiologia, né, tá certo? Ele saiu, obedeceu. E isso foi imputado a ele como justiça.
tudo que ele fez, que culminou, tá certo, com quase, na mente dele já tinha acontecido, com quase sacrifício de Isaac, né? Porque ele foi para fazê-lo, só não o fez porque o Senhor interviu. Então aquela obra ali, que não dá para dizer, foi o homem de fé. Não, irmão, foi o homem de fé. Mas preste atenção, tem coisas que a gente, sabe, vai pela fisiologia. A gente, sabe, tem uma certa paixão também na fisiologia, na obra, entendeu? Nesse sentido, isso foi imputado como justiça para ele. A decisão, ele foi lá, levou o filho, ia oferecer como sacrifício. Ele foi chamado amigo de Deus. Por quê, irmão? Porque todos nós que estamos aqui, a gente sabe que a gente conhece alguém caminhando com ele, né? Se relacionando com ele, né? Assim, ninguém diz, eu tenho fé no fulano de tal. Tem aqui a irmã Lidiane no Instagram. Eu tenho fé na irmã Lidiane, mas eu não conheço a irmã Lidiane. Claro que eu conheço, é só uma situação hipotética. Mas eu não conheço a irmã Lidiane. Não me relaciono com ela, não trafego no mesmo lugar que ela trafega. Então, essa minha fé, ela é morta. Mas se eu conheço, está aqui também o pastor Santiago, da Raiz de Jessé, mas aí eu tenho fé no pastor Santiago, mas eu me relaciono com ele, eu vou na igreja dele, conheço ele, sei dos pensamentos dele, a gente trabalha junto, a gente faz a obra junto, aí é diferente. É uma fé que cabe, uma justiça, porque como eu o conheço, eu o defendo, porque eu sei quem ele é. O que Tiago está defendendo aqui, irmãos, é que a nossa relação com Deus, ela é validada por aquilo que a gente faz por ele, para ele, entendeu? Porque as pessoas até dizem, né? Eu quero ser de Deus, quero ser por Deus, querem ser para Deus, mas elas não têm uma fisiologia, elas não têm uma obra, algo que identifique, foi, andou, fez. Não tem isso, irmãos. Então, essa fé aí é que Tiago condena, é uma fé morta, é uma fé insípida, não tem sabor, é uma fé parada, que não tem movimentação. Por isso que ele diz, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ele não diz, ele não nega a justificação pela fé, né, do apóstolo São Paulo, né, ou do São Paulo apóstolo. Mas ele acrescenta também que não é possível ao salvo, aquele que foi alcançado pela obra da cruz, pela obra da graça, não é possível aquele que experimentou os poderes do mundo vindouro, viver, irmãos, sabe, completamente alheio às coisas de Deus, viver sem fisiologia divina, sem movimentação, sem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus através de um culto racional, de um entendimento. Mas eu não estou falando de uma liturgia dentro do templo, não. Culto racional aqui, Paulo está falando dessa ebuliência que acontece dentro da gente o tempo todo, dessa vontade de fazer as coisas para Deus, dessa vontade, sabe, de anunciar as maravilhas do Senhor, de declarar que Ele é Deus, que Ele é um Deus bom o tempo todo, mesmo quando as circunstâncias são completamente contrárias. É essa fé que Tiago está defendendo aqui no versículo 24. Né? Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Quais são as obras, irmãos? As obras do sacrifício vivo, as obras do sacrifício santo, as obras do sacrifício agradável, as obras, sabe, irmãos, que agradam a Deus. Não são as obras da religião, as obras do fundamentalismo religioso, do moralismo cristão, que a moral cristã é uma coisa, o moralismo, sabe, é experiência subjacente, entendeu, do justicismo, daquele pessoal que quer estabelecer uma régua, uma norma de como as pessoas têm que ser, mas eles não apresentam, entendeu, a obra da cruz, a obra da graça, a palavra de Deus, eles que assim querem. Então não cabe o justicismo nisso, não é essa obra
Pelo menos essa obra ela é reprovada, tá certo? O que o Tiago está apelando é aquilo que o próprio Cristo fala no Sermão da Montanha, né? Sobre as nossas obras serem vistas, para que através dela a redenção que nos atingiu e nos alcançou e que nos preparou para as boas obras das quais Deus, sabe, já tinha separado para que nós andássemos nela, Efésios 2:10, para que essas boas obras produzam salvação naqueles que olham para nós e nos vendo enxergam o nosso Pai que está no céu. Assim sendo, irmãos, de fato, Tiago tem razão quando diz em Tiago 2:24, vedes então que o homem é justificado pelas obras também, e não somente pela fé, aquela fé preconceituosa, racista, homofóbica, né? Aquela fé concorrencista, aquela fé beligerante, aquela fé, sabe, irmãos, do engajamento sociopolítico religioso. Não. Essa fé aí, sem as obras, que a gente pode até dizer obras da graça, que não são obras da lei. Paulo condenava as obras da lei. Aqueles que, em vivendo na graça, conhecendo Cristo, acrescentavam na sua jornada elementos da lei, elementos culticos da lei, rituais da lei, como um acréscimo à obra da cruz. Não, isso Paulo de fato condena, e por causa disto Paulo diz que a justificação é só pela fé somente. Sobre isso, se você acrescenta algo da lei, qualquer lei, até mesmo a tua lei, e você estabelece isso como a tua verdade, e se o irmão não fizer isso, você o critica, você se comporta como um fariseu, aí sim, se você faz isso, essa obra aí, ela é completamente invalidada pelo apóstolo, né, por São Paulo apóstolo. Ele não aceita, tá certo, essas obras da lei como justificação pela fé. Como eu estava dizendo, não é disto que o apóstolo São Tiago trata, ele não trata disto. Ele não está aqui justificando as obras, tá certo? Como sendo as obras da lei ou as obras da religião. Aquilo que você faz para justificar muitas vezes, sabe, a perversidade que você impetra sobre o outro, sobre o pequeno, sobre o fraco, sobre o necessitado. Não, Tiago não está justificando isto. Mas ele dá aqui, né, como a gente leu, o exemplo, né, na leitura que ele vai apresentar agora há pouco, no versículo 25, ele diz, ó, de igual modo, esse exemplo aqui é espetacular, de igual modo Raabe, uma meretriz, não foi somente justificada pelas obras, quando escolheu ou recolheu os emissários, né, os espias, e os despediu por outro caminho. Ela não manifestou naquele primeiro momento, irmãos. Tá certo? Foi obra. No primeiro momento foi obra. Claro que depois teve fé. Mas você vê que, em alguns casos, há uma cooperação da eternidade. Tem gente que inicia todo o processo pelas obras. Tá certo? E que depois é que vai compreender. Porque fé é outra coisa. A fé é o que é mais de central, é algo que é mais da elevação. Mas ela só é validada, ela só é verdadeira porque ela tem obras, tá certo? As pessoas que têm só obras e querem pelas obras somente, entendeu? Justificar a sua fé ou a sua falta de fé. Na maioria das vezes as obras vão na frente, porque não se tem fé suficiente para se confiar no Senhor. E como muitos religiosos têm dificuldade, né, de aceitação, porque estão ainda com aquela, sabe, com a maturidade um pouco meio petrinas. Lembra de Pedro? Como era que ele era? Antes de ter aquele encontro no último capítulo de João. Então, como muitos de nós nos encontramos naquela perspectiva, né, de precisar apenas das obras nossas, que são comparadas às obras da lei, porque são obras de sacrifícios inúteis, tá certo?
São obras que a gente apresenta por causa da fraqueza e da fragilidade da nossa fé. O que Tiago está dizendo é que a fé verdadeira, ela tem boas obras, porque a fé, sabe, da confiança em Deus, gera em nós, irmãos, um compromisso, ao passo que gera um privilégio que muda comportamento, fisiologia, e faz a gente, sabe, num movimento contínuo na direção do Pai, um movimento que só é validado e só é verdadeiro porque vai na direção do outro. Portanto, quando o apóstolo, São Tiago diz que de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os espias e os despediu por outro caminho. Aí ele diz aqui, porque ele está defendendo a justificação pelas obras também. Ele diz que uma fé, no sentido de dizer, eu fui alcançado, eu fui salvo, mas uma fé completamente paralisada e paralisante, uma fé que não tem uma fisiologia de uma mudança de atitude, para Tiago é uma fé morta, irmão. É uma fé que não se sustenta, que não se justifica e que nem sabe dignifica a obra da cruz, a obra da graça, porque o Senhor não nos chamou, irmão, para um espírito de covardia. É isso que Tiago está defendendo. Porque a oração de Tiago era que, sabe, os cristãos de Jerusalém fossem revestidos de coragem especial para lutar pelo Evangelho, pela obra da cruz, para defender. Não era para lutar por causa própria, para defender a sua própria salvação, mas para defender a obra da cruz que diz respeito, sabe, a todos os seres humanos. É sobre a necessidade dessas obras que Tiago queria justificar a fé, dizendo que, olha, a fé de vocês, se não tiver essas obras, não me leva a mal, é como um corpo sem espírito. Tiago, sabe, ele é bem contundente. Um corpo sem espírito. É o que Tiago defende para dizer que a nossa fé sem obra, a nossa fé sem engajamento, sabe, espiritual, a nossa fé sem fisiologia, se a nossa fé fica apenas na subjetividade, sabe aquele pessoal? São os religiosos subjetivos, que eles apenas dizem, eu estou pensando em Deus. Parece aquela cantiga antiga, Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Não é bem por aí, irmãos. É mais do que isso. Passa por essa contemplação, por essa degustação, da gente pensar em Deus, sim. Mas é muito mais do que isso, quando ele diz, porque assim como o corpo, Tiago 2:26, assim como o corpo sem o espírito está morto, porque nosso espírito nasceu morto, irmãos, tá certo? Sem Deus. Ele diz assim como o corpo está morto, sem o espírito está morto, assim também a fé, a nossa fé, sem as obras que a justifiquem, ela é morta, tá certo? Então, para encerrar, só para a gente finalizar e para afirmar de que não havia nenhum conflito entre o apóstolo São Paulo e o apóstolo São Tiago, em Efésios 2:10, o apóstolo São Paulo diz que nós somos feituras do Pai, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, o que Tiago está falando aqui, Paulo, sabe, vai lá e confirma que a obra da cruz em nós, que a redenção em nós, tá certo? A redenção em nós, que nós atendemos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Nós atendemos pela fé, tá certo? Mas essa fé da qual ela é fomentada, ela é provocada pela graça que nos atinge, a graça salvadora, ela, sabe, também é validada pelas boas obras das quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, para Tiago, era, sabe,
é uma questão sine qua non, imprescindível. Diz que tem fé? Mostra-me pelas obras, mostra pela vida, mostra-me como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Entendeu? Se você tem fé, então mostra pelas obras. Fé apenas da crença não é validada para Tiago, sabe, irmãos? É a fé da volição, da vontade, que se levanta, que vai, que sabe que tem uma obra, que tem boa nova. E essa boa novíssima que nos alcança, que nos invade, ela precisa, irmão, ser compartilhada com a vida, com a palavra, com a pregação, com o testemunho, com boas obras. Entendeu? A redenção em nós é dignificada e é manifestada pelas boas obras, irmão, porque a redenção não tem só a ver para o lugar para onde eu vou, mas tem a ver com o tipo de pessoa que eu sou, e as boas obras declaram isto, tá certo? Então, de fato, Tiago tinha razão, que o homem, Tiago 2:24, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, ou seja, pelas obras. A gente crê e a gente faz. Eu fiz porque criei, trabalhei porque criei, me movimento na direção do outro para mostrar a Deus porque criei. Então as duas coisas estão juntas. Se eu creio, as obras que Deus preparou de antemão já estão separadas para que eu ande nela. Eu creio e ando nas obras, tá certo? Eu creio e manifesto essa fé pelas obras. A justiça me alcança por causa da fé e das obras, tá certo? Não dá para se pensar fé, não dá para se pensar confiança em Deus sem nenhuma manifestação. Se a gente não muda, está no estado de paragem, tá bom, meus irmãos? Então, era isso que eu queria dizer para vocês nessa noite, tá certo? Eu louvo a Deus pela presença de vocês, irmãos, né, aqui do Instagram, Samila, o pastor Santiago da Regessé, a Lidiane, a Marina Nascimento, o Nanado, tá certo? Alneide Castro, então todos os irmãos aqui, a Silvana Lima, também, né, a irmã Fran Pequena. Vamos continuar, irmãos, orando, vamos continuar orando pela Dona Maria, né? Nossa irmã disse que ela está bem melhor, irmã Fran Pequena, vamos continuar orando. Ore também, irmão, pela tia Amélia, tá bom? A tia Amélia, ela é tia da nossa irmã Fran Pequena, tá bom? A gente sabe, não é uma novidade, viu, irmão? Durante esse período de pandemia, muita gente está deprimida, tá certo? A gente sabe que teve dias que a gente ficou, todos nós que estamos aqui, na verdade, teve dia que a gente estava assim, bem para baixo mesmo, né? Bem desanimado. Pois é, irmãos, as pessoas mais idosas, elas têm uma tendência também para a depressão. Então a tia Amélia se encontra assim. Alguns dias, né, a mãezinha da nossa irmã Fran Pequena também estava um pouco deprimida, até que as filhas interviram, deram uma força, levaram para um lugar e tudo, e a mãe está bem melhor. E a tia Amélia, né, está deprimida, foi, né, ao médico hoje, e aí o médico, né, constatou que ela está com depressão. Vamos estar orando por ela, tá certo? É uma senhora, é uma serva de Deus. Vamos estar orando para que o Senhor possa estar derramando, né, tá certo, a sua alegria como fruto, né? Que o fruto também não é alegria, para que o Senhor derrame desse fruto que está na lista lá de Gálatas, né, 5:19, o Senhor derrame do fruto chamado alegria sobre o coração, né, da tia Amélia, tá certo? Vamos estar orando pela Dona Maria, que se encontra, se recuperou, mas a gente quer de fato ela de volta na casa, né, com os parentes, tá bom? E a gente vai continuar orando por todos, por vocês, tá certo, irmão? Então faz esse favor aí, marca aí esse vídeo aí no Instagram para os seus amigos, aqui no Facebook, curte, compartilha, comenta também, para que mais pessoas sejam alcançadas. Sim, a nossa irmã Fran Pequena disse que a Dona Maria está bem melhor, né? Mas a gente vai continuar ainda orando por ela até ela retornar, tá certo, irmã? Então um abraço à nossa irmã Fran Pequena, a Silvana Lima, também o irmão Leandro e também a Gabriele, os demais irmãos que já entraram, já saíram, e todos os santos, pessoas amigas que vão acompanhar também essa live
né, depois, amanhã. Muitas pessoas, né, visualizam nos dias seguintes. E eu, louvo a Deus pela vida de todos vocês. Vou estar orando, irmãos, para a gente encerrar. E amanhã estaremos de volta aqui, se Deus quiser, tá bom? Deus, muito obrigado por esse momento, pelo privilégio, pela oportunidade de nós estarmos, Senhor, mais uma vez aqui com os teus filhos. Te peço uma bênção sobre a vida de cada um, de cada irmão, cada irmã. Te peço pela vida da tia Amélia, da dona Maria também. Te peço, ó Pai, pela dona Marta, a cunhada da pastora Raimundinha, que fez aquela cirurgia, está se recuperando. Te peço também pela pastora Raimundinha, pelo Ícaro, por todos os santos, ó Pai, que a lista é grande, que me pediram oração, da qual a gente vai estar te apresentando na oração da madrugada. Te peço por cada irmão que está aqui, que entrou conosco. Te peço a tua bênção sobre as vidas dele, sobre cada lar, sobre cada família. Te suplico, Deus, não só os teus anjos acampem ao redor, mas que o teu Espírito Santo seja o guardião das vidas e dos corações. Eu te peço, Senhor, que tu os abençoe em nome de Jesus. Amém. Vocês vão ver. Oi? Amém, irmãos? Então, irmãos, eu agradeço aos irmãos, tá bom? A presença de vocês, tá certo? Aí, irmãos, se você tiver algum pedido de oração, tá certo? Olha, a irmã Fran tá dizendo aqui que a mãe dela, né? A mãe dela tá bem melhor, né? Glória a Deus por isso, tá certo? E a gente agradece também a Deus. Então a gente só vai se despedir. A Maria vai dar boa noite apenas, sem bagunça. Tá bom? Ó, boa noite pra tia. Tchau. A tia Silvana. Tchau, gente. Tchau, pequena. A tia Silvana. Tchau, tia Silvana. Lidiane, o Nanado, a Marina. O Elisandro. Todo mundo, tá bom, meus irmãos? Então, boa noite. Tchau. A gente vai estar desligando. Tchau, gente. Pronto. A gente vai ali dormir, mas eu não posso dormir aqui, que eu vou dormir na mamãe. Tá bom. Então vamos lá. Boa noite, irmãos. Vamos estar desligando. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Deixa eu apertar.